Muito boa tarde, o nosso Band Mulher está começando. Uma habilidade, o que é fundamental para o convívio social, a habilidade de se colocar no lugar do outro, se chama empatia. É esse o assunto do programa de hoje. E eu vou conversar com a psicóloga Soraya Silva e com a terapeuta holística Renata Mussi. Sejam bem-vindas. A gente acabou de assistir um vídeo muito interessante, onde mostra um cidadão que tinha uma falta de empatia enorme com todo mundo e por um gesto ele resolveu mudar a atitude dele. Por que, Soraya, nem todo mundo tem empatia? Veja bem, eu entendo que todo mundo tem empatia. Algumas pessoas levam um tempo para perceber e deixar com que esse movimento, esse sentimento, tome conta de si e ele transforme, mas eu acho que todo mundo é empático. Eu acho que num grau maior, num grau menor, de uma maneira mais profunda ou não, mas todo mundo é empático. É inerente à condição humana. Agora sim, o que é que acontece, Renata? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente escuta toda hora as pessoas falando, o mundo está complicado, as pessoas não têm as mesmas gentilezas de outrora, está complicado viver, está difícil, enfim. Será que está diminuindo ou não essa empatia, que se é necessário, principalmente para o dia a dia, para o convívio social? É complicado. As pessoas, elas estão muito agressivas, né, hoje em dia. É a crise do país, enfim. Eu acho que são vários fatores que atuam sobre uma pessoa para que ela realmente esqueça um pouco do outro. Ela olha muito para si. E com isso ela acaba esquecendo do próximo, de uma compaixão, de ajudar, de querer mesmo estar ali se colocando na posição do outro, né? Hoje em dia eu acho que realmente falta um pouco mais isso. Talvez antigamente isso fosse mais frequente. Será que essa falta de preocupação com o próximo não é devido também a uma vida extremamente corrida e à mudança que vivemos socialmente? Eu acho que a gente vive uma transformação social muito grande, que vai para além do Brasil, que vai, na minha visão, no mundo inteiro. Acho que, por exemplo, a gente está menos empático, a gente está menos amoroso. Eu acho que a gente está vivendo um processo de transformação e essa polarização, essa aparente falta de empatia, ao meu ver, se dá
porque, na verdade, a gente não sabe lidar. Mas eu acho que a gente está aprendendo. Jesus veio aí na Terra 2020 anos atrás e ele era o ser humano mais empático que podia existir e ensinou para gente. A gente levou 2000 anos para aprender e agora a gente está aprendendo. A gente eu vê te muita digo, coisa. tá, Soraya, eu tenho que opinar, né? Eu entrevisto, eu converso, Sim. mas tenho que opinar. Eu te digo assim, que temos sim, eu creio que em cada ser humano existe uma empatia. Para alguns essa empatia é mais forte, olha sempre, se preocupa, para outros não, ainda não despertou, como você mesma colocou. Mas eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, é rapidinho, no aeroporto de Miami, numa fila de espera para fazer check-in, onde uma senhora, o esposo e o filho, houve um desentendimento, a gente não compreendeu, eles estavam, a gente observou que era um desentendimento, porque foi um grande desentendimento em uma fila de aeroporto, todo mundo vai olhar. E essa senhora chorava muito, o esposo xingava, ficava xingando, o filho quis ir para cima do pai. E você sabia que, assim, lógico que ninguém quis intervir naquela situação, porque era um problema familiar, mas sabia que tinham pessoas que estavam rindo, achando graça, sendo que tinha uma senhora chorando muito, nervosa, e um filho se desentendendo com o pai. Daí eu fiquei pensando, até comentei com meu esposo, gente, mas que falta de amor ao próximo, porque se você não vai intervir, né, até porque ele não houve agressão, então até então a discussão verbal, você não pode se meter na discussão da família. Mas assim, o mínimo que você tem que sentir é tristeza por ver uma mãe chorando, um filho chorando, se desentendendo com o pai. É falta de amor, concorda? Sim. Com certeza. Mas eu acho que essa situação que você cita, por exemplo, faltou empatia de todas as pessoas em volta, faltou empatia ali na família, mas daí a gente crer que por um momento a gente pode avaliar que não haja empatia, ou existem pessoas que não despertaram. Hoje a gente fala de gratidão, hoje a gente fala de compaixão, hoje a gente fala de uma série de coisas, né? Hoje é bonita, politicamente correta a gente dizer gratidão, quando na verdade a gente só quer dizer muito obrigada. Mas eu já acho que isso já é um grande movimento, percebe? Quando alguém como você... Como alguém como você está ali e consegue assistir a cena toda e se dá conta disso, isso já é grandioso. Porque eu acho que é um movimento. Eu não entendo a empatia só como algo que a gente tem que ter. Eu acho que é um movimento que tem que crescer. Que a gente tem que... O fato da gente estar falando aqui já faz com que esse movimento exista. É um movimento. Pois é, falando em empatia, será que as pessoas sabem o que é? Nossa equipe esteve nas ruas e fez essa pergunta. Vamos ouvir. Você sabe o que é empatia? Acho que sei. Empatia é o que eu tive com você. Sem mesmo conhecê-lo, parei para fazer a entrevista com você. É uma aproximação entre pessoas, independentemente de religião, de parentesco, de amizades de trabalho. Foi exatamente o que eu tive com você, porque eu normalmente não faria isso. Eu tive uma empatia com você e parei para te dar entrevista, né? A empatia é a compreensão, é o entendimento, é o amor ao próximo, é entender o que o próximo tem de necessidade de vida. É você entender a pessoa de um global, sem fazer julgamentos. Sim, é algo que o ser humano hoje em dia não tem. O que você acha disso? Falta de amor, falta de... Como é que eu posso dizer? Compartilhar alguma coisa, falta... Eu acho que o principal hoje em dia é o amor ao próximo. Que você não pode ver ninguém bem, você não pode ver ninguém melhor do que você, que o ser humano hoje em dia não aceita isso. Empatia é se colocar no lugar do próximo, né? E eu sempre tento fazer isso, tá? Se todo mundo tentasse fazer isso, o mundo ficaria melhor. E como ficaria melhor? A prova é que algumas crianças, né, já nascem com essa empatia. Elas cuidam, elas olham com amor. Elas não têm muitas vezes, não tem muitas vezes não, elas ainda não têm tudo aquilo que a gente vai acrescentando ao nosso repertório no decorrer da vida, porque são aprendizados, são traumas, são situações que a gente vive. Infelizmente, muita gente vai mudando
por causa dessas transformações e dessas vivências que afetam negativamente, né? Mas são escolhas, né? Uhum. Perceba, eu entendo que um trauma, ele vai sempre ser um trauma, mas a maneira com que a gente vai lidar com ele pode ser altamente produtivo. Eu passei fome, eu posso me tornar uma pessoa extremamente avarenta, mas eu posso escolher me tornar uma pessoa extremamente bondosa, fazer Por muita saber caridade. a dor de passar fome, né? E aí vem de novo a questão da empatia, né? A gente é empático quando a gente se coloca no lugar do outro, e eu acho que vai para além quando a gente tenta sentir. Eu entendo que empatia, o resumo final da palavra empatia, é para mim um único mandamento que existe. Amai. Se a gente ama, a gente sabe se colocar no lugar do outro, a gente sabe respeitar o outro, compreender o outro. Voltando lá para a figura, para mim, do grande mestre da humanidade, Jesus, para mim ele só pregou isso. Amor e ponto. Ponto. Empatia é amor, gratidão é amor, tudo é amor. Se a gente ama... É amor incondicional. Amor né? incondicional. Chamamos na psicologia de empatia a capacidade de sentir e compartilhar as emoções de outras pessoas. Quando empatizamos com alguém, passamos a sentir emoções parecidas com essa pessoa e temos consciência de que nossas emoções no presente resultam da nossa percepção ou de imaginar as emoções de outra pessoa. As bases dessa capacidade já se manifestam em nós desde que nascemos praticamente. Por exemplo, é comum que bebês chorem ao ouvir outros bebês chorando. Embora a empatia seja comumente considerada uma das capacidades mais caracterizadoras do que é ser um humano, o que sabemos é que pelo menos outros animais, como ratos, pombos e macacos, também apresentam reações emocionais a partir das emoções de membros da sua espécie. Embora seja provável que as nossas reações sejam diferentes em muitos aspectos. Por exemplo, imagine que enquanto espera a sua vez de ser atendido no hospital, você vê alguém sofrendo. Você pode ser capaz de entender que aquela pessoa está sofrendo e imaginar o que pode estar passando pela cabeça dela. Se ao perceber que a pessoa está sofrendo, você também passar a sofrer em algum nível, então você está compartilhando da mesma emoção da pessoa e isso se relaciona com a sua capacidade de empatizar com outros. Estamos de volta e hoje eu converso sobre empatia. Eu estou aqui com a psicóloga Soraya Silva e com a terapeuta holística Renata Mussi. Nós temos aqui uma tabela com 4 hábitos de pessoas altamente empáticas. Vamos comentar? Soraya, você pode começar, por favor. Tem curiosidade sobre pessoas desconhecidas. É fundamental. Na medida que eu procuro te conhecer e te acolho empaticamente, eu já começo a criar uma grande história, né? Renata, desafiam preconceitos. Comenta pra gente. Preconceito é uma coisa que está em alta hoje em dia, né? É o que não falta por aí, né? Então, eu acho que pessoas que são empáticas, eu acho que chegam, né, a tomar as dores se você vê uma pessoa sendo preconceituosa com outra, enfim, numa situação, ela com certeza, uma pessoa empática, ela vai querer ajudar, ela vai tomar as dores de quem está sendo avaliado com um preconceito, né? É isso, Soraya? Eu acho que quem estiver presenciando uma cena assim vai tomar as dores. Eu acho que desafiar os preconceitos é fundamental na sociedade que a gente vive. Mas eu também lutamos tanto, exatamente, né? mas eu também, acabar, eu não sei se eu sou uma sonhadora, mas eu também vejo muito avanço. Há 20 anos atrás, a gente não via um casal de homossexual andando na rua livremente. Hoje a gente vê. A gente não via o negro, o índio. E hoje eu percebo um movimento social, inclusive na minha prática profissional, eu percebo hoje o discurso do cliente que me chega diferente disso. Eu acho que a empatia faz com que a gente se torne capaz de aceitar essa forma de ver. Agora, eu tenho que te perguntar, porque é um hábito, infelizmente, do ser humano. Você citou várias vezes o grande mestre e ele falou para não julgueis para não ser julgados, não é verdade? Uhum. Mas é natural o julgamento diário. Julga pela roupa, julga pela aparência, pelo Sim. hábito. Como não julgar? Sim, eu acho, perceba, a gente não consegue ser empático o tempo todo, a gente não consegue ser amoroso o tempo todo,
mas eu acho que a gente fica muito show de bola se a gente se esforçar para ser. Eu julgo, eu tenho preconceito, eu tenho todos os defeitos que todo mundo tem, mas cabe a mim me esforçar para transformar isso. É dessa forma que eu entendo. Eu me esforço diariamente. Se cada um fizer esse esforço, caramba, a gente transforma esse mundo inteiro. A gente não transforma só aqui, não, transforma em tudo que é lugar. Bom, nós temos aí o 3, saber ouvir o outro. Porque muita gente não sabe ouvir, só fala. Só está certo, não é mais ou menos isso? É verdade. Nós, como terapeutas, é fundamental a gente saber ouvir, né, o paciente, para a gente saber de onde vêm as questões, os problemas, por que ele chegou ali naquela consulta. Então, isso é uma coisa, assim, é fundamental. Todo mundo deveria silenciar um pouco para ouvir o outro. Mas isso só vai acontecer quando a pessoa quiser mudar, né? Tudo bem, mas nem espera a resposta muitas vezes, né? Não aguarda para falar. Eu acho que tem o saber ouvir e o saber escutar. Teoricamente, ela como terapeuta... Que é diferente, né? Exatamente. Ela como terapeuta holística, eu como psicóloga, a gente tem que saber ouvir e saber escutar. Agora... Sem julgar. A diferença do saber ouvir e saber escutar. Fala pra gente. Para mim, ouvir é você falar e eu dar sentido para o que você está dizendo. Quando eu falo banana, eu sei o que é uma banana, você sabe o que é uma banana. Quando eu escuto, eu vou entender do que você está falando acerca daquilo. Isso é escutar. Ouvir não ouvir é eu usar o meu aparelho auditivo, meu ouvido. Escutar não. E muitas vezes hoje em dia as pessoas só ouvem, não escutam. Exatamente. Né? Bom, inspiram ações e mudanças sociais, que é exatamente aquilo que a gente já tinha falado no começo do programa, né? Que você citou muito bem, né? A questão de hoje, só de estarmos aqui à tarde falando para várias pessoas sobre a importância de termos empatia, já vale a pena, já é um movimento de tanta gente, não é isso? Sim. E eu acho que a gente só consegue pelo esforço. A gente nasce e não sabe andar. E aí a gente aprende a engatinhar. É um processo. E a gente se esforça. Agora você falou em engatear e eu vou, né, com relação às crianças, qual é o papel de um pai e uma mãe, de um responsável com relação a desenvolver na criança essa empatia? Porque muitas vezes a criança, muitas vezes não, a criança é uma repetição daquilo que ela aprende. Se você tem pais que são empáticos, com certeza você vai ser uma criança, mesmo que você não tenha muito jeito. É mais ou menos assim? Sim, a família é fundamental. E eu vou para além, isso vem, além de psicóloga, eu sou consteladora familiar, e eu entendo que isso vem de gerações. Certamente a influência que você recebe de toda uma carga de ancestral teu vai repercutir. Se você tem um pai empático, uma mãe empática, que através do exemplo mostram a você que você tem que tentar acolher, receber, certamente vai ficar mais fácil para você. Mas ainda assim a escolha é sua. Mas se você vem de uma família, por exemplo, que não temos empáticos, né? Como que você quebra isso? Você não vive tão bem só na família, você tem essa influência, mas você vai para o mundo. E nesse mundo, você vai fazer escolhas. Eu entendo dessa forma. A gente faz escolha o tempo todo. A gente tem que se esforçar para fazer as escolhas mais certas possíveis. Claro que a gente erra. Acho que dessa forma a gente consegue levar a coisa muito melhor do que se a gente nem tentar, sabe? Verdade. No caso das crianças, como elas vão para a escola, né? Elas vão lidar com outras crianças, com outras personalidades, outras educações, vamos dizer assim. Então, se ela não tem pais empáticos, quando ela chega na escola, ela vai ver um mundo diferente. E aí ela pode desenvolver por ela mesma, se ela quiser, porque as pessoas só mudam quando elas querem, né?
Vocês acham que hoje com as redes sociais a questão da individualidade, cada um busca o crescimento individual, cada um que quer ter mais seguidores, enfim, né? Eu quero ser personalidade na internet, essa coisa toda. Você acha que atrapalhou um pouquinho essa questão de não ter empatia? Porque é um mundo também, lógico que agora com muitas regras que estão colocando, graças a Deus, né, já estão começando a ter regras, mas é um mundo que permite também a pessoa não ser empático com o outro. Os comentários, o julgamento, enfim. Nossa. Eu percebo, por exemplo, às vezes eu vou a um restaurante, eu percebo que as pessoas estão... Saímos para jantar nós duas e a gente nem se fala, a gente não interage. Cada um no seu celular. Ali, Cada um no seu quadrado. Eu percebo isso, mas eu acho que as redes sociais também traz muita coisa. Eu vejo coisas belíssimas. Esse vídeo que foi passado, eu tinha visto ele, fiquei emocionadíssima. Eu fiquei rindo ali porque eu fiquei muito emocionada no dia que eu vi. Também vai da escolha que você faz. A gente vê também o que a gente quer. A gente acolhe o que a gente quer. Norma, eu vou bater sempre nessa questão. É uma questão de escolha. De escolha sempre. Renata, muito obrigada pela participação. Soraya, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Voltem sempre, que possamos ter mais empatia no nosso dia a dia. O vídeo realmente é emocionante, né? A gente vê que com um gesto, um simples gesto, você pode mudar o dia de alguém. Fazer melhor, fazer um dia de alguém diferente. Então é importante que você faça uma avaliação, que você pese, porque como a Soraya mesmo falou, é de escolhas, a vida é de escolhas. Então faça a escolha pela positividade, pela empatia, pelo amor. Eu tenho certeza absoluta que, lógico, a energia do universo, tudo vai melhorar em sua volta, não é assim?